monges e eremitas. Os primeiros cristãos, em sua maioria, viviam em companhia da família e trabalhavam 6 dias por semana. Seu cotidiano era absolutamente comum. Em 320, porém, um número crescente de cristãos eremitas habitava regiões isoladas da Síria ou vilarejos abandonados perto do rio Nilo. Muitos viviam sós, em cavernas ou cabanas simples. Nos domingos, eles se reuniam a outros eremitas para rezar. Em seguida, retornavam às suas moradias com chão de terra batida. Alguns, porém, não suportaram o isolamento. Além de se ressentirem da falta de atividade, eram vítimas de ladrões e assassinos. Estes eremitas, então, procuravam comunidades chamadas mosteiros, onde passavam a viver para sempre como monges. A disciplina fazia parte do dia a dia dos monges. Vivendo sozinhos ou em grupo, seguiam fielmente regras rígidas e numerosas. Um mosteiro de uma dúzia de homens, por exemplo, sem regras, seria caótico e impraticável. Uma decisão importantíssima era quanto à admissão de novos membros, já que em tempos de carência de alimentos ou agitação popular, ou ainda de fervor evangélico, muita gente devia bater as portas dos mosteiros. O ingresso no mosteiro implicava renunciar ao mundo exterior e a todos os seus prazeres, e esquecer o passado. A vida no mosteiro. O candidato à admissão devia saber de cor a oração do Pai Nosso e alguns salmos, além de convencer o superior do mosteiro de que não era um criminoso nem estava fugindo de um antigo trabalho para começar vida nova. As atitudes e a personalidade do candidato eram cuidadosamente analisadas, para que o espírito do mosteiro não fosse prejudicado pela admissão de monges que levassem para lá o egoísmo do mundo exterior. Uma das primeiras listas de regras foi elaborada por um monge egípcio chamado Pacômio, fundador de um mosteiro em um vilarejo quase deserto, próximo ao rio Nilo, em 323. A regra de número 60, conforme aprovado por Pacômio, instruía os monges a não discutirem questões da vida mundana. As roupas eram lavadas aos domingos, mas sempre em silêncio. Os encarregados de preparar o pão diariamente não podiam conversar durante a tarefa, em vez disso, deviam recitar trechos da Bíblia. Presume-se que outras tarefas diárias, como preparar fibras para a fabricação de cordas ou folhas de palmeira para a fabricação de cestas trançadas, também fossem executadas em silêncio. Os peregrinos ou os monges de outros mosteiros que estivessem em viagem eram tratados com generosa hospitalidade. Pacômio considerava as mulheres capazes de perturbar a paz do mosteiro. No entanto, se uma delas chegasse ao anoitecer, seria crueldade mandá-la embora. Assim, acomodava-se a viajante em um aposento para hóspedes, separado por um muro ou uma cerca. As palavras convento, mosteiro e claustro já tiveram o mesmo significado. Convento era sinônimo de mosteiro, mas passou a ser usado para instituições femininas. Atualmente, claustro corresponde às arcadas e aleias internas da construção, mas na era medieval designava o prédio inteiro. Na peça intitulada Medida por Medida, escrita por Shakespeare, um dos personagens diz: "Hoje minha irmã vai entrar para o claustro." Em épocas de fome e pobreza, o monastério oferecia uma segurança incomum. Era fornecido até um uniforme, em 2 versões, de gala e de uso diário. Os 3.000 homens que ocupavam os cerca de 9 monastérios administrados por Pacômio usavam uma túnica de linho ou pele de cabra, cinto, lenço no pescoço e um capuz com a insígnia do mosteiro e às vezes da seção em que viviam. Alguns cristãos concluíram que tanto era possível viver como eremita em uma cabana do deserto quanto junto a uma estrada movimentada. Simeão Estilita, nascido em Cilícia por volta de 390, perto do atual território da Síria, deixou o mosteiro e resolveu construir uma coluna e viver sobre ela. O nome Estilita deriva de estilos, que é pilar em grego. A coluna, várias vezes aumentada, chegou a uma altura equivalente a um prédio de 6 andares. Alimento, água e mensagens eram enviados a ele, lá em cima. Ano após ano, verão e inverno, ele viveu sobre a coluna, cercado por uma grade de madeira, para evitar uma queda. Pregador cativante e gentil, transmitia uma mensagem 2 vezes por dia, quando incentivava os ouvintes a olharem para o céu e imaginar o reino esperado, depois que a famosa coluna não estivesse mais habitada. Simeão Estilita refletia uma tendência à meditação e à mortificação encontrada no cristianismo. Acreditava-se que os apetites do ser humano representassem um perigo. O corpo precisava ser domado para permitir que o espírito e a alma triunfassem. Era essa a mensagem transmitida por ele, aos que se reuniam junto à coluna para ouvi-lo.
Enquanto homens vivendo no alto de colunas atraíam multidões, os monges e os eremitas ficavam ocultos. De início viviam apenas no Oriente, as palavras eremita e monge vêm do grego. No ano 400, novos mosteiros foram projetados ou construídos, da Arábia e da Abissínia à França e ao sudoeste da Escócia. O primeiro mosteiro da Europa Ocidental só foi fundado em 361, perto de Poitiers, no atual território francês. Martinho, o fundador, era um ex-soldado, e o sucesso foi tal que ele veio a ser bispo de Tours, em 372. Mais de 1100 anos depois, em homenagem a ele, uma criança recebeu o nome de Martinho. Era Martinho Lutero, que seria o primeiro protestante. Um dilema constante: enfrentar ou recuar? A grande quantidade de eremitas e mosteiros foi surpreendente. A vida de Jesus pouco indicava que viessem a existir cristãos afastados do mundo. Embora tivesse passado 40 dias e noites no deserto, preparando-se para a nova vida de evangelista, nos anos seguintes Jesus preferiu estar acompanhado, na cidade ou no campo. Ele gostava de celebrar, de ensinar e conversar. Embora rezasse com frequência, não costumava dedicar a maior parte do dia à oração ou à leitura de textos sagrados. Comer em silêncio e afastar as mulheres com certeza eram ideias que não o atraíam. O objetivo do ministério de Cristo era levar sua mensagem ao mundo, enquanto monges e eremitas geralmente buscavam o isolamento. Cristo, ao percorrer a Galileia, preocupou-se porque, como ele disse, a safra é realmente abundante, mas os trabalhadores são poucos. Então, se o mundo precisava de mais mestres e pregadores, por que permitir que homens e mulheres devotos procurassem o silêncio e o isolamento de mosteiros e conventos? Suas vozes eram necessárias nas estradas, nas sinagogas, onde quer que houvesse pessoas reunidas. Os reclusos eram quase todos homens, mas cada vez mais mulheres, solteiras e viúvas, em geral, desejavam formar grupos. Elas se uniam para cuidar de membros da congregação que adoecessem. No Império Romano, poucas mulheres eram alfabetizadas, mas muitas se interessaram em aprender a ler, para transmitir a Bíblia às amigas. No sabá, elas organizavam corais, quando havia necessidade de mais pompa. Procissões. As mulheres passaram a usar roupas semelhantes, bem simples. Aquele foi um passo na direção de reunir as devotas na mesma casa, como monjas. Sendo as mulheres mais numerosas do que os homens nas congregações cristãs, não foi difícil recrutar novas monjas. Enquanto no Antigo Testamento a mulher sem filhos despertava piedade, o cristianismo adotava uma atitude diferente. Alguns líderes cristãos acreditavam que as jovens serviam melhor a Deus quando não eram casadas. Um defensor desse ponto de vista foi o reconhecido teólogo Jerônimo, que diligentemente produziu a Bíblia Vulgata, o texto oficial dos católicos, pelos mais de 1000 anos seguintes. Ele insistia que as mulheres deviam viver em mosteiros exclusivamente femininos, evitando assim os momentos em que o desejo excita os sentidos, e exaltava as mulheres solteiras de rosto pálido e aparência frágil, por causa do jejum, dizia ele. Já naquele tempo a anorexia tinha seus adeptos. A administração de um mosteiro representava uma tarefa angustiante para mulheres e homens sérios. Basílio o Grande, nascido em 330 na Capadócia, na Turquia Central, pretendia tornar-se professor de retórica, mas foi tocado por Macrina, sua irmã, fundadora de um mosteiro nas terras de propriedade da família. Depois de visitar eremitas e monges que viviam no Egito, ele fundou o próprio mosteiro, o primeiro, perto do que havia sido criado pela irmã, que foi usado como base de seu trabalho filantrópico. Basílio seria o fundador espiritual de uma longa linha de mosteiros que se espalhou pela Rússia e por outras terras eslavas. Casamento, sim ou não? Os líderes do Império Romano tendiam à promiscuidade. Os cristãos, como reação, tomaram o caminho do puritanismo. Os primeiros monges do Egito evitavam o sexo, e muitos cristãos esperavam que seus bispos e sacerdotes vivessem castamente. Mas o cristianismo iniciante, tal como o judaísmo, não proibia o casamento. A questão mais importante era com quem eles se casavam. Por volta de 305, uma década antes de Constantino passar a proteger e apoiar a Igreja, líderes cristãos, espanhóis em maioria, reuniram-se em Elvira, no sul da Espanha. Sua disposição era clara. Eles defendiam a respeitabilidade e a castidade. Os sacerdotes já casados deveriam abster-se do sexo. Se a partir de então tivessem filhos, seriam afastados. No entanto, esses eram ideais, e não regras absolutas.
O influente Concílio de Nicéia, reunido em 325, de modo geral repetiu o clamor espanhol por moderação. Somente aos escalões inferiores do clero seria permitido o casamento, uma regra ainda seguida pela Igreja Ortodoxa, onde os padres de paróquias são casados. No Ocidente, o comportamento do clero não era tão rigidamente imposto. Na França, nos 100 anos seguintes ao ano de 942, houve 3 bispos casados, com filhos, e até alguns papas tiveram filhos ilegítimos. As regras da Igreja eram infringidas com tanta frequência no Ocidente, que alguns reformistas consideravam o casamento dos sacerdotes uma solução conciliatória. Outros observadores, também pragmáticos, discordavam, achavam que devia ser evitado a todo custo o casamento formal de bispos ou padres, porque eles poderiam transferir para os filhos parte das riquezas da Igreja. O chamado dos beneditinos. Bento foi talvez o membro mais importante da Igreja em seu tempo, e a influência exercida por ele ainda aumentou muito depois de sua morte. Nascido em Núrcia, na Itália Central, uma cidade de planície, famosa por produtos de carne de porco e funghi, utilizados na culinária italiana, mudou-se para Roma, por causa dos estudos. Por volta do ano 500, abandonou o que chamava de Males de Roma, e foi viver como eremita em uma caverna perto de Subiaco. Com cerca de 20 anos, possuía a força interior de um líder natural. Seu primeiro passo para exercer essa liderança foi deixar de ser eremita. Bento foi assumindo a administração de pequenos mosteiros até chegar a 10, cada um com 12 monges. Como preferia liderar pelo exemplo, manteve a vida contemplativa em vez de organizar e dar ordens constantemente. Sua última moradia foi o mosteiro que fundou por volta de 529 em Monte Cassino, entre Roma e Nápoles. Pouco afeito a conferências, reunia-se uma vez por ano a irmã Escolástica, que administrava um convento nas proximidades, para discutirem questões ligadas ao espírito. Ela morreu antes dele, e os dois foram enterrados no mesmo túmulo. Bento havia aos poucos desenvolvido uma combinação própria de ideias acerca da vida monástica, incluindo aí conceitos defendidos por monges e bispos de locais distantes, como o Egito e a França. Depois da morte de Bento, alguns monges incluíram ainda outras regras em nome dele. Muitas eram semelhantes às adotadas pelos primeiros mosteiros do Egito, embora mais elaboradas. Os beneditinos apreciavam ter um abade firme, devoto e paciente, de preferência eleito pelos colegas. A organização adotada por Bento não permitia a propriedade privada nem as conversas, que ele considerava desperdício de tempo. A regra de número 42 determinava que os monges devem praticar o silêncio em todos os momentos, mas em especial nas horas noturnas. Nos mosteiros administrados conforme as determinações, até as refeições aconteciam em silêncio, pois os monges deviam dedicar total atenção à leitura das escrituras, feita enquanto comiam. A cada semana um monge era indicado como leitor oficial. Antes que ele começasse a ler, todos diziam 3 vezes esta oração: Abre, Senhor, os meus lábios, e minha boca entoará o teu louvor. A oração se espalhou pelo mundo, sendo recitada por milhões de cristãos. Havia sempre um monge experiente à porta do mosteiro, inclusive durante a noite, pois alguns viajantes se perdiam e chegavam lá em meio à escuridão. Quando o recém-chegado era um peregrino ou um servo da fé, os monges acorriam humildemente à porta para bem recebê-lo. A regra 53 lembrava que o abade devia unir-se aos outros para cumprir o sagrado dever, lavando os pés de todos os hóspedes. Uma das habilidades inusitadas dos beneditinos, pelo menos até o ano de 1100. Era a de fazer cirurgias. Eles fundaram hospitais e enfermarias, plantaram ervas medicinais e tornaram-se os principais cuidadores da saúde dos habitantes da região em torno do mosteiro. Tal como Cristo, seus servos deviam curar os enfermos. A invasão do sul da Itália pelos lombardos afetou diretamente os primeiros beneditinos. O mosteiro de Monte Cassino, o principal, foi atacado em 577, e permaneceu abandonado por cerca de 140 anos. Depois de alvo de sucessivas invasões, sofreu com ataques dos sarracenos e dos normandos, além dos danos causados pelas armas pesadas da Segunda Guerra Mundial, mas passou por várias reconstruções. Enquanto isso, os beneditinos se expandiam. Tornaram-se poderosos na França, Alemanha e Holanda, onde fizeram um trabalho importante entre arianos e pagãos, em especial. Das 17 catedrais que havia na Inglaterra na Idade Média, 7 eram controladas por beneditinos, inclusive as de Canterbury, ou Cantuária, e Winchester.
A abadia de Westminster, onde são coroados os monarcas ingleses, era também beneditina. Uma luz na escuridão. Os beneditinos não sentiram necessidade de se estabelecer maciçamente na Irlanda, já que lá os mosteiros prosperavam, ao contrário da maior parte dos mosteiros da Europa, que enfrentavam dificuldades. Em 560, entre os mosteiros ativos, talvez o de Bangor, perto do mar da Irlanda e da atual cidade de Belfast, fosse o que estava situado mais ao norte. Fundado por Congal, o estilo de vida austero do mosteiro, os longos períodos de jejum e os cantos e orações que ocupavam noite e dia atraíam os monges locais. Aquela se tornou a maior casa religiosa da Irlanda, ou talvez das Ilhas Britânicas. Da Irlanda, os monges partiram para espalhar sua mensagem em regiões onde o cristianismo não era conhecido ou lutava para sobreviver. Columba deixou a Irlanda para fundar um mosteiro e uma igreja na ilha de Iona, na costa oeste da Escócia, enquanto Columbano partiu de Bangor com 12 companheiros, para fundar mosteiros na França. A versão do cristianismo exercida pelos beneditinos era peculiar. Para determinar a data em que seria comemorada a Páscoa, utilizavam cálculos diferentes dos empregados em Roma. Os monges mais instruídos mantinham o conhecimento do idioma grego, mesmo muito tempo depois que a liturgia em latim passou a ser adotada em regiões a oeste e ao norte de Roma. Os abades irlandeses não aceitavam os bispos, uma forma de administração que pertencia às tradições romanas. Adoravam uma cruz desenhada por eles, a cruz celta, que guarda alguma semelhança com a cruz copta. Por algum tempo a Europa Ocidental viveu duas migrações simultâneas de monges. Os que saíram da Irlanda com a intenção de fundar novos mosteiros rumaram para leste, percorrendo as regiões onde se situam atualmente Escócia, Inglaterra, França, Suíça, Itália e Áustria. Os que viviam em Roma pretendiam fundar instituições próprias em regiões próximas ao Mar do Norte e à costa sul do Mar Báltico. Assim, em 595, seguindo as instruções do Papa Gregório I, Agostinho cruzou o Canal da Mancha e chegou a Canterbury, onde fundou a abadia beneditina que se tornou a mais famosa igreja da Inglaterra. Um aviso no céu. Beda foi um monge beneditino que viveu pela maior parte da vida em Jarrow, a nordeste da Inglaterra. Sua vestimenta habitual era um manto de pele de carneiro. Muito curioso acerca do mundo e criterioso na análise do que via e ouvia, escreveu à mão em latim, um livro sobre o cristianismo, que completou em 731. Seguindo o exemplo de Isidoro de Sevilha, Beda organizou uma lista do que considerava os eventos mais significativos do mundo moderno, a começar pelo nascimento de Cristo. Disse que foi o melhor livro do gênero escrito na Europa, na época. Com uma simplicidade encantadora, o livro de Beda começa assim. A Britânia, antes conhecida como Albion, é uma ilha no oceano. Beda apreciava o clima da Inglaterra e da Irlanda, notando como as videiras floresciam em ambas as ilhas. Realmente, os habitantes das terras frias do norte da Europa devem ter recebido bem aquele período de aquecimento global, na Idade Média. Ele relatava que, ao contrário da Irlanda, havia muitas serpentes na Britânia. Recusando-se a aceitar o mito de que São Patrício eliminava as serpentes da Irlanda, Beda ingenuamente explicou que as serpentes levadas nos navios morriam ao respirar o ar irlandês. O livro termina com uma prece. A ti, nobre Jesus, e com a esperança de poder na tua presença para sempre. Em uma nota de esclarecimento, Beda se refere aos que possam ouvir ou ler esta história. Ouvir ou ler. A sequência de palavras mostra que os seguidores de Beda eram, em maioria, analfabetos, e dependiam de alguém que lesse o livro para eles em voz alta. Aquele foi um tempo perigoso para todos os cristãos. Em janeiro de 729, um evento agitou a região. 2 cometas surgiram no céu, e por 2 semanas puderam ser vistos como tochas incandescentes, conforme as palavras do próprio Beda. As pessoas deviam acorrer para olhar porque cometas eram considerados mensageiros de más notícias, possivelmente calamidades. No mesmo período, os muçulmanos conquistaram a Palestina, a Síria e as terras do litoral norte da África, e avançavam para a Espanha. Significariam aqueles cometas que os muçulmanos estavam prestes a obter uma vitória maciça sobre o cristianismo? Talvez Itália, França e Inglaterra fossem tomadas. Segundo Beda, os cometas aterrorizaram os ingleses.